Então é claro que em função disso, né, Roma vai crescer muito. E vai conquistar, né, muitos povos e vai conquistar muitos escravos também, né? Então vai ter um crescimento de Roma, né? E ao mesmo tempo que acontece isso, né, acontece o crescimento da plebe. A plebe era aquela classe, né, que era excluída. Justamente por quê? Porque tradicionalmente, né, eles não possuíam mais nenhum laço familiar que os unisse, tá? Enquanto, né, os patrícios sim. Os patrícios tinham aquelas famílias, nós falamos, a família Cláudia, família Flávia, aquelas famílias que se mantinham ali, né, cultivando, né, os banes, cultivando o fogo sagrado, geração após geração, entendeu? Então, né, eles casavam-se essas famílias entre si, né, a filha passava para a família de lá, o filho mais velho herdava o direito de ser o sacerdote da casa e tal, e uma espécie de rei da casa também. Né? Até o próprio nome Flávia acho que vem fogo, né? Vem dessa família, que era muito importante em Roma. A família Flávia era uma das mais importantes. Família Bezerra. Essa daí já não sei. Essa aí é importante do Nordeste. Era aristocrática. Matou o Lampião. Isso aí foi verdade. Tenente Bezerra lá foi ele que resolveu a questão lá. Mas é um feito bem pequenininho, né, comparado. Mas então, né, os romanos, eles não se misturavam com a plebe, né? Por isso que a gente fala assim, né, que um rei não pode casar com um plebeu, né? Quando teve o casamento do príncipe Charles com a Diana, deu errado. Casou com a plebeu. E deu errado, né? Bastante errado. Deu errado, né? A Kate também. Agora está acontecendo isso. Apesar de que ele era bem errado, né? Ele já é o símbolo da decadência britânica. Já acontecia isso, já tinha essa família real inglesa, né, que é a família Windsor, né? Eles são cheios dessas coisas. Ela já nasceu de problema, né? É cheio dessas coisas. Ou, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quem era para ser rei era aquele, eu esqueci o nome dele agora, que ele renunciou para casar com a plebeia, entendeu? Aí quem assumiu foi o Jorge, Eduardo, que era gago. Aí tinha uma série de dificuldades, ele não conseguia falar em público porque ele era gago, né? Ele que era o rei da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial. E na verdade era desacreditado, né? Assim, ninguém acreditava que ele seria o rei. Ninguém acreditava e mesmo assim ele não tinha a menor capacidade para ser rei. E é por isso que quem governou mesmo a Inglaterra no período foi o Winston Churchill. A força da Inglaterra era o Churchill. Por quê? Porque era um demagogo, né? Falava bem. Pois exatamente, né? E era péssimo. O pessoal da nova direita aí, conservadores, que idolatram o Churchill, muito cuidado, ele era péssimo. Né? Depois a gente vai falar sobre ele. Bom, então essa monarquia inglesa, ela, né, vem de assim. E os romanos tinham pavor disso, de se misturar com o plebeu. Né? Agora, acontece o quê? Né? Todas essas coisas que a gente vê hoje, né? Luta por terra, reforma agrária e tal, você vai ver aquilo, entendeu? Os sem terra, movimento dos sem terra, tal, os plebeus vão levantar isso daí, né? Porque terra não era negociada, né? Terra era uma questão de família, né? Era uma questão de religião de família, né? Tanto que os plebeus eles ficavam fora da cidade. Eles não tinham cidadania, não tinham direito, né? Então eles vão começar a reclamar por isso. Por quê? Porque eles vão crescer muito, entendeu? Então uma das causas, né, da decadência dessas cidades antigas é justamente isso daí. Quando essas cidades elas perdem esse caráter unificador das famílias e passam a se misturar, né, com essas outras classes. Aí, sinal de decadência. É o chamado senso de igualitarismo, né? Então os plebeus crescem muito e começam a reivindicar direito, né? O resultado disso vai ser o quê? Vai ser a criação das leis das 12 tábuas, né? Porque até então era lei real, a lei real não era escrita. Era aquela lei baseada na religião dos manes, né? Que seguia rigidamente, né? Agora vamos fazer as leis, né? As leis escritas. E entre essas leis escritas, das 12 tábuas, vai ter a lei Canuleia, que vai permitir, né, o casamento entre patrícios e plebeus.
Aí vem a bagunça, hein? Aí vai começar. Então os plebeus vão começar a ter direito, aí vai ter um cargo político para os plebeus, vai ser o chamado tribuno da plebe, né? Depois os plebeus vão começar a reclamar posse de terras, né? A chamada reforma agrária. Uma coisa é certa, né? Tem que ser muito relativista para você considerar que os plebeus tinham cultura igual ou até superior ao dos patrícios. Então, era plebe no sentido mesmo da palavra, como a gente fala, plebe mesmo. Quando a gente vê, eu comentei isso com a professora Flávia, né? Quando a gente vê as classes mais altas, né, elas tendo, né, assumindo padrões das classes mais baixas, é claro que é uma decadência. O que tem que acontecer é o contrário, entendeu? A classe baixa é que tem que se elevar, né? Por exemplo, né, em termos culturais, né? É lá o favelado é que tem que gostar de ouvir música clássica. Não é o aristocrata que está lá no topo da sociedade que tem que gostar de pagode e de funk. Quando acontece uma coisa dessa, a gente já vê que a coisa está decadente. Quando você vê, né, aquelas socialites lá da zona sul do Rio de Janeiro indo para a favela da Rocinha para baile funk, você vê que a coisa, entendeu? Então, esse senso de igualitarismo, mas é sempre igualitarismo por baixo. Por baixo. Por baixo. A coisa mais pior. Porque para elevar... É mais o esforço que tem que fazer, né? É mais o esforço. Então, a tendência é a decadência. É decadência. Então, Roma vai caindo. Ao mesmo tempo que Roma cresce, né, vai se expandindo, né, economicamente, ela vai ter caindo civilizacionalmente. Então, lógico, por isso que a gente vai ver depois, né, toda aquela perversidade, né, que a gente vê nos filmes aí do Império Romano, essa coisa toda, né? Porque de fato vai cair nessa perversidade, nessa imoralidade toda, coisa que não tinha antes, inclusive com a questão, né, do homossexualismo e tal, que vai ser muito comum depois, né? Então, é por causa disso daí, né, que Roma vai entrar num processo, ao mesmo tempo de expansão, mas ao mesmo tempo que entra no processo de expansão, entra num processo de decadência moral, né? Esse processo de expansão romana, ele vai alcançar o seu apogeu, né, nas chamadas guerras púnicas. Então, assim, Roma já tinha dominado, né, os reinos adjacentes da Península Itálica, e Roma então vai partir para o domínio do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo era assim, né, vamos dizer assim, o símbolo do poderio econômico-militar da época. Dominava o Mar Mediterrâneo, você dominava o mundo, né? E naquela época havia uma outra potência que era equiparada a Roma, né, que era chamada Cartago. Então Cartago ficava ao norte da África, ela tinha sido uma província antes dos fenícios, né, mas que tinha crescido, se desenvolvido muito economicamente, justamente por causa do comércio marítimo, né. Então assim, era uma potência econômica, mas de um paganismo, né, assim, atroz. Pois se vocês puderem assistir o filme Cabiria, é um filme antigo, né? Cinema mudo, né? Eu estou tentando um data show, que, né, se Deus quiser, conseguir um data show para melhorar essas aulas e a gente consegue passar algumas dessas coisas que eu estou citando aqui. Então, o Cabiria mostra lá, né, os sacrifícios humanos que os cartagineses faziam ao deus Moloch, né? As criancinhas, né, sendo sacrificadas para o deus Moloch. Então, era péssimo Cartago, né? Então aí o Roma vai entrar em guerra com Cartago, são chamadas guerras púnicas, né? Se não me engano, foram um total de 3 guerras, as guerras púnicas. E no final, né, Roma acaba sendo vitoriosa, né? Mas vai chegar perto de ser derrotada, né? O Cartago tinha um general muito habilidoso, né, chamado Aníbal, né? E esse Aníbal, ele vai quase chegar a Roma. Só que ele vai usar uma estratégia diferente, né? Ele não vem pelo mar, né? Ele vem por cima na África ali, ele vai cruzar o Estreito de Gibraltar e vai chegar até a Europa pela Península, né, pela Península Ibérica, né, onde hoje é Espanha e Portugal. E de lá ele vai pelos Pirineus e vai pegar de surpresa ali, né, chegar quase às margens do rio Tíber.
e vai vencer várias batalhas contra os romanos. Então por isso que a gente fala, né, esse Aníbal aí, ele quase conquistou Roma, mas o Aníbal Bonini, que faz a missa nova, é que vai destruir Roma mesmo, né? Ele que vai. É o outro Aníbal, Tocar né? fogo, né? Chamado Aníbal de maçom, né? Ele vai criar essa missa nova, né? É um negócio tão escrachado, né? Que Paulo VI sabia que ele era maçom. Diz que quando Paulo VI descobriu que ele era maçom, né? Até chorou. Né? E aí mandou ele lá para a Turquia, né? Para ser monsenhor na Turquia e tal. Foi exilado, né? O Aníbal Bonini. Mas esse outro Aníbal aqui era um general cartaginês. Né? Ele quase que conseguiu conquistar Roma. Mas como é que Roma conseguiu vencer o Aníbal? Ele ficou isolado, né? Ele ficou muito afastado de Cartago, Cartago lá na África, e ele ali, né, depois dos Pirineus, ele tinha descido a Península Itálica e se aproximando de Roma, né? E ele estava cansado, porque ele já tinha tido várias batalhas, ele vencia, todas as batalhas contra os romanos ele vencia. Se não me engano, ele venceu umas 3 batalhas. Mas os romanos venceram ele pelo cansaço, né? Então os romanos tinham um general chamado Fábio, né? Então é por isso que existe, né, hoje uma chamada Sociedade Fabiana, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Eles são da social-democracia, né? Então eles são chamados assim por quê? Porque eles querem o domínio do mundo, né? Mas aos poucos, né? Mas é uma estratégia, não é como os comunistas. Eles são comunistas também, isso é social-democracia, né? Só que o Partido Comunista quer a coisa de uma vez só, né? Eles não, eles são aos pouquinhos, né? Eles vão vencendo, eles vão vencendo pelo cansaço, como o general Fábio fez com o Aníbal, né? Então ele vai esgotando o Aníbal e depois eles vão atacar Cartago. Roma vai atacar Cartago, Aníbal vai ficar completamente isolado, sem suprimento, sem mais nada, né? E não pode voltar para Cartago porque agora o Roma destruiu Cartago. E Roma destrói Cartago completamente. Porque quando eles destruíam, era para destruir tudo, né? Salgava o chão para não nascer mais nada ali e tal, fazia um estrago danado. Então aí, né, o Roma vai decretar o mar Mediterrâneo, o nosso mar, né? Mare Nostrum, né? E aí eles vão partir para... Sim. Eles vão partir para outras conquistas aí, né? Então, durante o século II e o século I a.C., né, aí eles vão conquistar a Macedônia, a Síria, a Grécia e o Egito. Olha aí, ó. Eles fizeram um império maior do que o do Alexandre, né? Então, por isso Roma, né? Mas o problema é que a palavra império surge depois, tá? A ideia, quando eu estou falando império aqui, estou falando de uma ideia de dominação mundial, né? Mas a palavra império ela vai surgir depois, né? Porque, de certa forma, né, na República Romana já era um império. Mas não era, a palavra não era usada, a palavra vai ser usada a partir de Otávio, né? Mas todo esse crescimento, né, romano, essa expansão romana, vai gerar vários conflitos internos em Roma, por causa justamente do crescimento da plebe, né, dessa desagregação da sociedade romana. Então, Roma vai ter guerras civis, vão ter várias guerras civis, né? Então, aqueles problemas que Roma tinha com política externa, ela vai ter agora internamente, né? Então, aí, os romanos, então, quando tinham essas épocas de crise, né, e crise que ameaçava, né, a integridade da sociedade romana, então Roma colocava o poder à República Romana, né, que era mais, os chefes da República Romana eram mais os senadores, né, era mais o Senado. Eles colocavam os poderes, né, nas mãos dos generais. Então aí formavam o chamado triunvirato. Então eles escolhiam 3 generais, e esses 3 generais então exerciam os poderes todos do Estado romano para poder justamente, né, controlar. Esse era um poder temporário. Era um gabinete de crise, então? É gabinete de crise. Eles assumiam justamente para contornar a crise, resolver o problema da crise e depois a coisa voltava, né, às mãos das instituições da República, né? Então o primeiro triunvirato, Júlio César, Crasso,
e Pompeu. Né? Então aqui, por exemplo, é a época que vai ter a revolta dos escravos. Né? Quem já conhece a história de Espartacus, né? Escravo grego, né? Vai liderar uma revolta de escravos e vai, de certa forma, vai ser bem sucedida e vai colocar em risco. Né? Imagina Roma ser derrotada pelos escravos. Então, o Espartaco vai dar um bocado de trabalho. Né? Tem um filme também, se quiserem assistir. Filme até com Kirk Douglas, dos anos 60. Né? Claro que esses filmes de Hollywood é sempre, né? Mas na realidade, né, o Espartacus é derrotado, ele quase consegue fugir, né? Porque ele monta um exército de escravos, ele vai ter várias vitórias contra os romanos, né? O objetivo dele é ir embora, ele quer fugir da Península Itálica, né? Ele era grego, ele quer cruzar ali o mar Mediterrâneo e ir para a Ásia, para alguma região dele. Então ele tinha já feito, né, um negócio lá com o dono das embarcações, que ficava ali ao sul da Itália. Né? E então ele marchou naquela direção para pegar o barco, só que esse dono dos barcos acabou traindo ele. Né? E aí o general Crasso, né, é que vai derrotar o Espartacus. Né? Então eles vão ser todos crucificados. Né? No filme mostra, né, a crucificação de Espartacus, mas alguns historiadores dizem que não se sabe exatamente bem o fim que teve Espartacus. Né? Mas provavelmente ele morreu. Né? Mas no filme mostra lá, né, a Via Ápia, que era aquela principal, né, estrada romana, né, com os escravos todos crucificados. Então você andava ali quilômetros e quilômetros com gente crucificada, né, e gente agonizando ali. Era bem ostensivo, né? A punição deles. A punição que os romanos davam era eles aprenderam com os persas? Aprenderam com os persas. Na verdade, aprenderam com o Alexandre, né? Porque o Alexandre aprendeu isso com os persas e depois os romanos aprenderam e aperfeiçoaram, né? Porque no início a pessoa era pregada no muro, né? E ficava lá, ou então ficava de pendurada, né? Pendurava a pessoa e a pessoa ficava lá de pendurada, entendeu? De cabeça para baixo e tal. Mas os romanos aperfeiçoaram a coisa para causar mais sofrimento, mais dor. Né? Porque se você pensar numa morte atroz, porque na crucificação a pessoa morre de dor, porque ela vai atingir os nervos. Né? Os romanos sabiam exatamente onde que tinha que ferir a pessoa. Entendeu? Então é uma dor que não passa nunca, só morrendo. Entendeu? Você não tem paz. E os crucificados às vezes ficavam ali 2 dias, dependendo. Né? Pousava o pássaro, né? E aí, o corvo parece que tem esse senso de carne, né? Então é claro que era o pior castigo que podia haver, era a crucificação. Né? Coisa terrível. Então o Crasso, ele vai morrer numa batalha, né? Ele vai cometer um erro de estratégia. Por isso que tem erro crasso? Exatamente. Naquele que a gente vê muito, é o erro crasso. Que é quando é você que erra o procedimento. O erro crasso é esse chamado erro crasso. Então ele se enfiou no desfiladeiro, né, afunilado assim, ficou encurralado, e aí fez um erro que o general não pode cometer. Né? Então é chamado erro crasso. Então o Pompeu, né, virou sumo pontífice. E quem assumiu, né, o governo? Júlio César. Né? Júlio César depois vai se tornar ditador. Aí é que está uma coisa interessante. Né? Então veja bem, a ditadura, uma coisa criada, né, na República Romana, não tem nada a ver com tirania. Tirania é uma degeneração do regime monárquico. É quando, né, um governa visando o seu próprio benefício. A ditadura não. Mas é porque hoje as pessoas tomam essas duas coisas como sinônimo. Quando fala ditadura, automaticamente já está se pensando em tirania. Né? Quando fala, fulano é um ditador, já está falando como se fosse um tirano. E nem sempre é assim. Tem ditadura que é boa. Né? Tem ditadura que é necessária. E é importante que exista. Né? Então, por exemplo, né, antes de Júlio César, por exemplo, já tinha havido outra ditadura. Né? Os romanos tinham criado isso, dar poder total no general. Por exemplo, no caso, Roma sofria com os gauleses, né? Os gauleses lá, você vai ver na história lá do Asterix, né? Os gauleses vinham daquela Gália romana e eles vinham lá, né? Eles eram bárbaros, né?
E eles não eram germânicos, né? Mas eles iam ali perturbando muito Roma, né? E chegavam a corsar Roma, assim, chegar próximo, né, de uma invasão a Roma. Então aí chamava o general e dava a ele poderes, né, totais, temporários. Geralmente a ditadura era algo em torno de 6 a 9 meses que durava. Então, por exemplo, um ditador famoso é Cincinnati, né? Cincinnati, vocês vão ver vários quadros do Cincinnati, né? E vocês vão ver vários quadros de George Washington, né? Primeiro presidente norte-americano, com a postura igual a de Cincinnati, porque ele gostava de imitar o Cincinnati, né? Inclusive tem até uma cidade nos Estados Unidos com esse nome, Cincinnati. Ele, na época, ele tinha abandonado as armas e era agricultor, cuidava lá, né, da terra dos manes dele. Então ele vai ser chamado, né, para ser ditador e ele não foge ao dever. Ele vai, normalmente, veste, né, a armadura militar e vai para o combate. E aí consegue contornar o problema e volta, né, para a vida rural dele, né. Então o Júlio César vai ser também um ditador, né. Então muita gente toma o Júlio César como imperador de Roma, né. Muita gente diz assim, né, imperador de Roma, Júlio César. Não, vamos com calma. O Júlio César não foi imperador propriamente dito, né. A questão é que César virou um título, né. Então todo imperador romano era César, né, passava a se chamar César, né, justamente em homenagem a Júlio César. Júlio César, ele foi um general e, num dado momento, compôs um triunvirato e depois passou a ser um ditador, né. O problema foi que o Júlio César, ele logo entrou em choque, né, com essa questão usurária, né, praticada, né, pelos judeus que já viviam ali em Roma, né. Então ele já vai entrar em choque com essa questão usurária. Essa vai ser uma das causas da morte dele, entendeu? Que o Senado não vai aceitar. E outra coisa, né, é que ele vai se declarar ditador vitalício, ou seja, né, até morrer. Então o Senado vai planejar a morte de Júlio César, né? Bom, se ele vai ser ditador até a morte, então vamos antecipar a morte dele. Eles vão fazer um conluio contra Júlio César, e Júlio César vai ao Senado, né, fazer um discurso no Senado. Ao final do discurso, os senadores vão enfileirados para cumprimentá-lo e cada um com uma faca, né? Então cada um dá uma facada nele. Júlio César vai tomando facada de tudo que é lado. Ele se volta para um, toma uma facada de outro, se volta para cá, toma uma facada de outro, né? E o outro que diz a história que até o genro dele, né? Não sei se era sobrinho ou genro, Brutus, né? Dá uma punhalada nele também, fala assim, até tu, Brutus. Virou uma frase famosa, né, de traição, né? Até tu, Brutus. E aí Júlio César morre, né? Coberto de sangue. E então, mas Júlio César tinha feito grandes coisas, né, durante a ditadura dele. Ele fez uma aliança muito importante, né, com o Egito. O Egito, naquela época, era dominado, né, pelos Ptolomaicos, né? Era o governo de Cleópatra, a rainha Cleópatra. Ele tinha feito uma aliança com ela e teve um caso amoroso com ela, né? Então fala-se muito da Cleópatra, né, como uma mulher bonita, né? E devassa, né? Proporcionalmente bem devassa. Provavelmente, né, ela devia ser uma mulher com algum atrativo, né? Eles fizeram, essa semana a gente estava vendo Não devia ser uma... trabalho histórico que fizeram. Pegaram uma pintura dela, junto com uma estátua bem realista, e fizeram um cruzamento e chegaram à imagem que realmente parece uma mulher bonita. Provavelmente era porque tanto ela vai se seduzir Júlio César, como depois vai seduzir Marco Antônio, né? Então não devia ser uma... não era uma Elizabeth Taylor, né, como que fez o papel dela no cinema, né? Bom, então essa primeira ditadura, essa ditadura de Júlio César, né? O Senado mata Júlio César e diz assim, nós não queremos reis, né? A gente já se livrou da monarquia, né? E ele ditador vitalício está se comportando como se fosse o rei, né? Então elimina Júlio César. Nova crise, novo triunvirato. Então vai compor o segundo triunvirato. Então o segundo triunvirato em Roma. Marco Antônio, Otávio e Lépido, né? Então aqui vai ter o princípio de guerra, né, entre esses três generais aí.
Porque Marco Antônio, muito espertamente, né, ele vai se aliar a Cleópatra. Então ele vai ter um envolvimento amoroso com a Cleópatra também, né, e vai se aliar a ela, pensando, né, que com essa aliança ele vai conseguir dominar Roma. O Otávio era parente do Júlio César. Se não me engano, ele era sobrinho de um irmão do Júlio César, alguma coisa assim. Né? O sobrinho neto, alguma coisa assim. E é justamente o Otávio que vai vencer o Marco Antônio. Né? Então, é interessante, né, que eles vão para a batalha, né? E em um dado momento, né, eles tomam consciência disso, né, de que está lutando romano contra romano, né? Mas o Marco Antônio era considerado um traidor, né? Então o Marco Antônio acaba se matando. Quando ele vê que a derrota dele é inevitável, ele se mata, e Cleópatra também. Então a Cleópatra se deixa picar por uma serpente, né? Uma serpente num vaso, ela põe a mão lá e deixa a serpente. Então morre envenenada, né? E aí cai o Egito de vez, né? Depois da morte dela, né? O Egito vai ficar também sob o domínio, né, de Roma. E aí que o Otávio, ele vai se tornar imperador de Roma. Então, como é que vai ser dividido? Lépido, né, vai ficar sendo o sumo pontífice. O sumo pontífice, ele era o responsável, né, pelo fogo sagrado da cidade. Então, o mesmo fogo sagrado que tinha no lar, que nunca podia apagar, na cidade também não podia apagar. Então, né, a Assembleia Curiata cuidava disso. Então tinha o sumo pontífice, né, da religião. E o Otávio, o soberano supremo. Né? Então é aí que ele vai ganhar o cargo de imperador. Imperador significa grande general. Vamos dizer como algo, como que uma patente de militar, né, maior de todas, né? Nós temos aí o general, acho que marechal acima de general, né? Isso. Então aí imperator, né? Então como se fosse assim um chefe supremo, né, das Forças Armadas. Daí que vem o nome Império, entendeu? Então ele passa a ser, né? E depois ele também vai ter o título de Augusto, né? Porque vai ser considerado ele, né, como filho dos deuses, o Augusto, né? Aquele que é deificado, né? Então, aqui é uma coisa interessante, né? Porque a gente vai estar se aproximando aqui do nascimento de Jesus, né? E essa deificação de Augusto, ela vai ter algo a ver com a estrela de Belém, né? Porque aquela estrela, a qual os reis magos seguiram, né? Que anunciava o local de nascimento do Salvador, do Messias, ela era vista em todas as partes, né? E os romanos viram também ela e atribuíam essa estrela justamente, né, ao governo de Otávio, porque na época que Jesus nasceu, né, quem governava Roma era Otávio. Então aqui nós temos outra coisa interessante também, né, um outro paralelo com a história, né, que é a época de paz, né? Otávio, ele quando ele assume Roma, né, ele vai estabilizar o governo e vai promover uma época de paz, chamada Pax Romana. E aqui se cumpre uma outra profecia, né, de que o Salvador, o Messias, nasceria numa época de paz, né? Então também a segunda vinda de Cristo também parece que vai ser assim também, né? Vai ter uma época de aparente paz, né? Então, essa época que os conflitos cessaram, Roma cessou com as guerras de conquista, né? Então ele promovia a paz, né? Promovia, né, o pão e circo, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque até hoje se usa, né? Como é que a gente mantém o povo, né, ali, né, no cabresto, né? Ora, o povo precisa estar com a barriga cheia, mas a barriga cheia não é bastante, porque a vida ociosa logo, né, leva a um certo... as pessoas ficam entediadas e
E aí começa a beber e depois começa a ter confusão, começa a ter briga. Então, a gente precisa também manter o povo ocupado. Né? Roma tinha muitos escravos, então o trabalho mesmo era feito pelos escravos. O cidadão romano, nessa época, era extremamente ocioso. Né? Todo cidadão romano tinha escravo. Né? Então, o escravo doméstico, o escravo que trabalhava lá. Roma era uma cidade imensa, uma cidade muito grande. Depois, quando eu tiver com o Data Show, a gente pode fazer uma projeção aqui da maquete, como é que era Roma. Né? Era uma cidade muito grande. E o povo ocioso, né? Então o imperador concedia a eles pão e circo, né? Distribuição de grãos, de cereais, ampliou o conceito de cidadania, né? Ou seja, passou a conceder cidadania, porque antigamente cidadania era só para os patrícios, né? Então depois até outros povos conquistados passam a receber também cidadania romana também. Né? E diversão para o povo. Vai construir essas arenas, né? Aí que vai ter esses divertimentos assim, sangrentos, né? Lutas de gladiadores e tal. Né? Então é a chamada política do pão e circo. O MMA, né? Todo prefeito faz isso. Todo prefeito gasta um dinheiro com isso, é um investimento que eles fazem. Os estádios, a maioria das vezes, no Brasil, são todos privados. Né? A maioria das vezes são todos. Você viu que fez estatais. o governo do PT construiu para a Copa do Mundo aí uma quantidade de estádios. Né? O Lula falou que não se constrói, não se faz uma Copa com hospitais. Hospital nada, escola nada, agora né, para construir. A Arena Amazônia, né? Bem no meio da Amazônia, tem um lá time. de Brasília também, um elefante branco, entendeu? Recife, Fortaleza, né? Então, para isso aí eles gastam. Todo prefeito gasta um dinheiro fazendo festa. Agora com a pandemia que acabou um pouquinho disso aí, com essa palhaçada. Né? Mas eu não sei quantas festas por ano que se fazia na cidade. Aí contrato. Por isso que esses artistas, todos apoiam essas porcarias. Porque eles ganham muito nessas épocas, né? com essas prefeituras. Imagina um show de um cara desse aí numa prefeitura dessa. Você vê essa cidadezinha assim, nem comporta, aí você vê que vem show desse pessoal assim, né? Eles vêm, e ele já vem de outras cidades também, faz um show em Juruca, entendeu? Porque ele já vem de outras cidades. Não, uma horinha de show. Uma horinha de show e geralmente o playback. Né? Não é nem cantar de verdade. Há 8 anos atrás, um cachê de uma banda grande assim era 100 mil, 200 mil reais por uma hora. A coisa de hoje já passa de R$1 milhão. Uma bobagemzinha dessa aí, uma apresentação de 2 horas, entendeu? E aí, depois a prefeito não tem o orçamento da cidade, não dá para fazer obra, não dá para fazer nada. Claro que gasta com pão e circo, né? Pão e circo aí. Nem como eles estão dando mais, né? Nem como dando mais, o pão tá caro, né? A coisa tá feia hoje, né? Então nós vamos aproximar aqui do nascimento, né, de Nosso Senhor, né? Então por isso que diz Nossa Senhora nasceu na maturidade dos tempos, né? Quer dizer, a coisa estava tão ruim, né, em termos morais, né, porque a vida no Império Romano, lembrando aqui, Império Romano vastíssimo, né? Todo o entorno do Mar Mediterrâneo dominado por Roma, né? Roma dominou, né, aquela região da Palestina. Depois na aula seguinte a gente vai fazer com mais detalhe, eu vou fazer os mapas aqui para a gente poder analisar direitinho. Né? Mas a sociedade romana, agora quando eu falo em sociedade romana, eu não me refiro só aos patrícios, eu digo a todos aqueles que tinham cidadania. Né? Então a cidadania, primeiro, para ter cidadania, né, era ter participação, né, na vida pública, né, de Roma, ter direito, né, por exemplo, à distribuição de alimentos e tal, né, e certos direitos, por exemplo, ser julgado de acordo com a lei romana, né, com o direito romano, e já estava bem desenvolvida nessa época aí. Então, mas a vida romana era aquela vida hedonista. De um lado era hedonista, por causa da filosofia epicurista, né, que pregava todos os prazeres, a vida é feita para o prazer, né, e do outro lado tinha um profundo pessimismo, né, do estoicismo, que levava muitos filósofos estoicos ao suicídio. Né? Então, por um lado, você tinha... São coisas assim que a gente vê na sociedade liberal, que geralmente, né, a sociedade liberal, ao mesmo tempo que você tem, né,
uma exacerbação dos prazeres carnais, você tem um alto índice de suicídio. Né? Isso acontece por quê? Porque o homem, ele quer o infinito, porque nós somos feitos para Deus. Deus é infinito, nós queremos o infinito. Né? Como a gente não encontra o infinito nesse mundo, a gente continua querendo o infinito nas coisas finitas. Então, né, todos os prazeres desse mundo nunca vão satisfazer o homem. Né? Por quê? Porque todos os prazeres são finitos. E o homem só vai encontrar a felicidade no infinito que é Deus. Então, por isso que nós somos feitos para Deus. Diz Santo Agostinho, nosso coração só vai repousar em Deus. Então, cada vez que o homem ele vai se pervertendo, buscando prazeres, chega um momento que aquele prazer já não basta. Então, ele vai buscar mais, ele vai descendo mais e mais e mais. Né? A sociedade romana, a sociedade ociosa, né? Então eles vão buscando os prazeres mais baixos possíveis. Então é nesse momento aí que nós temos uma corrupção geral, né? da sociedade romana. Homossexualismo, né? Orgias, né? E coisa assim regada, né? A bebedeira e sangue. Eles tinham aquela festa que eles faziam, que era chamada Saturnália, em homenagem a Saturno. Saturno é a representação do próprio demônio, né? Saturno. Eles faziam uma Saturnália, né? Que é mais ou menos um carnaval, né? Essa festa. Você vê que no carnaval as chaves da cidade é entregue para o rei Momo. O rei Momo é quem? O rei Momo é sempre, né, uma figura, né, que representa, né, o pecado, do modo geral, né? É um gorduchão, tal, a gula, tudo. Então, a cidade está entregue, né, a Satanás. Então era assim, a Saturnália havia uma inversão na sociedade. Então os escravos, né, usavam o barrete frígio, né, aquele golzinho, que vai ser um símbolo da Revolução Francesa, o barrete frígio, né, aquele gorro vermelho, e para mostrar que naqueles dias ali eles se invertiam os papéis, eles eram livres, então eles faziam todo tipo de orgia, né? E homenagem também ao deus do vinho, né, da bebedeira, Dionísio, né? Que o homem quando bebe, né, ele, de certa forma, né, ele vai, não que beber seja errado, mas beber com moderação e com muito cuidado. Tem pessoas que nem com moderação dá. Pessoas que nem o primeiro copo, é melhor evitar, né, nem um copinho faz bem, não. Entendeu? Então, né, aí os humanos vão criar as termas, né, aquela coisa toda. Né? E aí, depois de Augusto, nós vamos ter uma decadência cada vez maior. Né? Então, aí vai ser justamente na época que o cristianismo vai. Né? Então, aí na próxima aula, eu falo do nascimento de Jesus. Né? Aí nós já fizemos um panorama geral aqui de como é que o mundo estava, né, para receber o Messias. Né? E então na próxima aula a gente fala do nascimento de Jesus e como é que o mundo recebeu o Messias. Né? Ele fala no Filho do Espírito.